Sejam bem-vindos ao A Live Talks, um podcast onde a gente vai falar sobre os bastidores dos criadores de conteúdo aqui no estúdio do Meon. Então hoje a minha convidada é a Kênia, uma psicanalista que juntou a sua profissão com a criação de conteúdo no Instagram. Então seja bem-vinda, Kênia. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu só não falei seu sobrenome porque eu achei difícil, então fala pra gente, é Kênia Kênia van den Kolk. van de Kolk. Tem origem holandesa. Holandesa. Eu fiquei com medo de errar, eu preferi não falar. Então, Ok. Kênia van de Kolk. Bom, vamos lá. Para a gente começar, eu separei pautas importantes para a gente lidar aqui, mas principalmente dessa junção do seu assunto tão importante, tão delicado que é a psicanálise, esse cuidado com as pessoas, mas trazer isso para a internet, né? Então, quando foi que você sentiu essa necessidade de trazer conteúdos para a internet? Na verdade, desde o começo do meu percurso na psicanálise, o que a gente percebe é que não muitas pessoas têm acesso àquilo que eu posso oferecer a nível de conhecimento, para auxílio, né, às pessoas. E a internet está aí para isso. Ela alcança quem não pode estar no meu consultório. Uhum. Então, eu entendi que, de alguma forma, eu gostaria de contribuir com parte do meu conhecimento para aquelas pessoas que não poderiam estar no consultório, fazer uma análise, né? E, de alguma forma, levar isso para muito mais pessoas, que também é, Alice, uma forma de despertar as pessoas para a necessidade do cuidado emocional. Sim. Né? Que é alguma coisa que ainda é um pouco velada, né? A gente sabe que, há alguns anos atrás, psicólogo, psicanalista e psiquiatra, as pessoas tinham como sendo alguma coisa para loucos. Ainda, né? E ainda hoje, né, pasmem, né, com tantas informações, muitas pessoas ainda têm preconceito com isso. Então, eu exatamente pensei em unir a internet com a psicanálise para conseguir quebrar um pouco desse tabu, levar um pouco dessa verdade, mostrar que sim, todos nós precisamos desse cuidado emocional, porque nós somos seres emocionais. Sim. E isso acaba trazendo, revertendo ali alguns espectadores, por exemplo, em pacientes? Sim, com certeza. Muitos seguidores me buscam depois, até porque desde a pandemia foi autorizado o atendimento online, coisa Sim. que antes não acontecia. Então, desde a pandemia, houve essa possibilidade. E aí, pessoas que moram em outros estados, até em outro país, puderam vir para o meu consultório online. Então, eu tenho, sim, tenho pacientes do Rio Grande do Sul, de São Paulo, a gente mora em São José dos Campos, né, mas na capital, do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Então, trouxe alguns pacientes online também, algumas pessoas vão indicando, e aí, por essa facilidade, pela indicação e pelo conhecimento que veem o meu trabalho, normalmente eu percebo Sim. isso, que eles veem primeiro o meu trabalho na internet, né? Ainda que alguém indique, aí eu percebo, olha, indiquei fulano para você. E aí eu vejo o nomezinho lá começando Que a me foi seguir. buscar. Exatamente, para conhecer meu trabalho, para ver se existe esse match, né? É. E eu tenho pacientes que vieram da internet, bastante pacientes que vieram da internet e que hoje fazem parte do meu consultório virtual. Isso acabou trazendo mais possibilidades até para todo profissional que Sim, atende em consultório. A gente fala num geral, não só dentro da psicanálise ou psicólogos, mas para todos os profissionais, né? Quando dá para fazer o atendimento online, o seu vídeo alcançando sim, muitas pessoas, você também tem uma possibilidade de ter mais clientes, né? sim. Você chegou a ver esse impacto ali, então, na criação e vir mais clientes, por exemplo. Sim, com certeza, de uma maneira muito, muito visível, é muito claro isso, sabe? E depois que eu entrei para a live, né, que eu comecei a ser direcionada, né, a Pamela e vocês como um todo, eu comecei a ter um despertar sobre algumas questões que eu precisava melhorar, porque até então eu trabalhava de uma maneira muito amadora ainda sou, né? Mas a gente A gente vai. aprende a vida toda. Mas eu comecei a ter esse direcionamento no sentido de fazer algumas coisas que eu não estava fazendo e que, de alguma forma, mostrava melhor o meu trabalho, Uhum. né? Então, tem sido alguma coisa bem satisfatória, sim.
Seu resultado público, positivo. no geral, são mulheres E que buscam adolescentes. mulheres e adolescentes. Ali, quando eu li a sua bio, até no Instagram, fala que você está disponível ali para mulheres que querem se encontrar, né? Sim. É um pouco do nicho e dos assuntos que você traz nos seus vídeos? Sim, eu procuro trazer exatamente assuntos que dizem respeito a essa dor emocional das mulheres e dos adolescentes. Interessante que eu tenho vários projetos, né? Eu não sei se já posso falar agora sobre Pode? eles. Então, eu tenho um projeto que se chama, é um projeto social Hortência, que ele é presencial. Toda a última sexta-feira do mês, nos encontramos para ouvirmos falar sobre autoestima e autoconhecimento. Então, E o eu foco são mulheres. mulheres, só para Só para mulheres. O mulheres. Hortência é só para mulheres. E a gente fica ali na última sexta-feira de 7 até 9h30, 10 horas da noite. E tem sido um espaço muito gostoso. A gente se reúne ali no centro da Uhum. cidade e tem sido um tempo muito gostoso. E ali a gente vai tratar de assuntos que são relacionados às dores emocionais das mulheres e também à autoestima. Então, por exemplo, esse mês de março, eu estou levando um personal trainer para falar sobre alongamento. Vai uma esteticista também para falar sobre cuidados com a pele. Mês passado foi uma fisioterapeuta para falar sobre a necessidade de exercício para massa muscular. No mês anterior foi uma urologista para falar sobre cuidados íntimos femininos. E eu sempre levo também alguma coisa, eu pessoalmente, como uma roda de conversa, uma palestra, com assuntos emocionais. No mês passado nós falamos sobre o não dito que mora no corpo, que é um pouco sobre as doenças psicossomáticas que as pessoas nem sabem que estão vivenciando, né, que vão buscar os médicos e têm que buscar mesmo, mas alguns médicos não conseguem encontrar porque não tem a ver com o físico, tem a ver com o emocional. E aí eu tenho também um projeto que ele vai tratar com pais de adolescentes, né? Porque meu nicho são mulheres e adolescentes. E aí o que a gente percebe que muitos pais não estão preparados para essa fase da vida do filho, a adolescência. Muitas mães se culpam quando começam a perceber filhos rebeldes, desinteressados, ou até a síndrome do filho do quarto, né? Filho que não sai do quarto. Sim. E essas mulheres, elas trazem essas dores porque, na verdade, tem questões pessoais delas que não foram resolvidas na infância e na adolescente, e de repente, quando estão de frente com outro adolescente no mesmo ambiente, elas são confrontadas. Da mesma forma, o pai. E esse adolescente, ele é como um espelho e acaba trazendo esses Com confrontos. certeza. Então, a gente trabalha com essa mentoria também. Essa mentoria que se chama Conectar para Comunicar. Você não consegue comunicar sem estar conectado, né? E o outro projeto é o projeto Adolescer, que eu trabalho com adolescentes propriamente dito, em escolas, instituições de ensino, instituições religiosas. E o tema é Adolescer, Conversas que Transformam. Porque ali a gente vai trabalhar exatamente com as dores emocionais dos adolescentes. Então, a gente se reúne uma vez por mês, de 15 em 15 dias, conforme cada caso, e a gente tem as rodas de conversa, eles têm liberdade de falar, têm liberdade de perguntar, eu posso falar para ele também, orientar, psicoeducação mesmo, né? Legal. Então, de alguma forma, a gente consegue abranger bastante pessoas. E tudo isso eu levo para a internet para que as pessoas conheçam o trabalho Sim. e busquem, e isso acontece. A gente acaba que tem uma linha tênue aí, por quê? Ao mesmo tempo que a gente precisa criar conteúdo e estar na internet, os adolescentes também estão quase 100% conectados, né? O tempo todo Sim. conectados. Nesse seu projeto, nessa sua conversa com eles, existe uma limitação onde você vê que eles estão muito conectados? Isso faz mal para a relação deles, no geral, social, com amigos, com os próprios pais também? Sim, com certeza. A gente vê isso de maneira muito clara, porque hoje é isso que acontece normalmente mesmo no meio dos adolescentes, né? E em alguns casos, quando eu percebo isso, eu pontuo com a liderança que me contratou, né? Ou da escola, ou da igreja, ou com os próprios pais, para que esse adolescente tenha um acompanhamento individual, que alguns deles realmente precisam, né? Uhum. Acompanhamento individual, porque acabam transformando a internet em fuga e acaba tomando conta da vida do outro e não mergulha no seu próprio ser. Então acaba perdendo identidade. Sim, não, isso E essa acontece. fase da adolescência é a fase da formação da identidade. Então, se ele não consegue se olhar, se ele não consegue se escutar, se perceber, vai ser um adulto com uma identidade
bem arruinada, vamos complicada. colocar E a gente acaba complicada. vendo isso até quando eles se tornam adultos, né? Agora, falando e lidando com a geração Z, por exemplo, no mercado de trabalho, no dia a dia, a Sim, gente vê que é muito diferente dos milênios, por exemplo, que é onde eu tô, que a gente pegou um pouco de tudo, né? A gente pegou a essa era que não transição, tinha né? nada e começou o computador, MSN, Orkut, Facebook, a gente pegou de tudo, então talvez a gente ainda tenha uma outra forma de ver a vida. Quem já veio da geração Z, que começou, foi criado, cresceu dentro, né, do Instagram, do Facebook, do TikTok, eles têm uma percepção de vida diferentes, né? Você Total. percebe isso no consultório? Totalmente. A gente percebe que é a geração fast food, que é tudo para ontem, É. né? Porque tá tudo ali na ponta do dedo, tá tudo ali muito rápido, e a vida não é E eles assim. acabam não tendo muita noção, às vezes, do mundo real. Exato. E a vida não é assim, porque na vida a gente precisa passar por processos para ter crescimento, né? Para ter conhecimento de quem nós somos, a aceitação das nossas fragilidades. E aí vem a outra questão que é bastante séria em relação aos adolescentes, que é a baixa frustração, não consegue ser frustrado. Uhum. Tem muita dificuldade de ser frustrado. E aí entra essa questão que você colocou do trabalho. Aí vai para um trabalho, alguém chama atenção, ou não está de acordo com aquilo que ele espera, vou embora, pega a bolsa Não, e vai isso acontece o embora. tempo todo. A gente fala não só até no nosso dia a dia ali, como agência, mas tendo uma conversa com outros empresários, até de São José mesmo, a gente vê um choque Sim, de esse adolescente que às vezes é muito jovem ainda, tem 18, 19, 20 anos no máximo, qualquer indício de que ele não gostou ali, no outro dia mandou uma mensagem já, não quero mais baixa e tolerância à baixa frustração. tolerância. Exatamente. Total. Baixa tolerância à frustração. E isso é bem complicado, porque é esse adulto que daqui a pouco vai constituir família e que não Exatamente. terá maturidade para gerir essa família, né? Esses filhos que virão depois. Então é preciso sim cuidar. Por isso o projeto do adolescer, sabe? Porque eu tenho visto isso, muita dificuldade dos adolescentes se enxergarem, deles conseguirem, inclusive, falar quem eles são, o que eles esperam. Não têm sonhos. Os Uhum. adolescentes não têm sonhos atualmente, porque eles vivem num mundo virtual. Então não trazem nada para o real, né? Eu tenho um sonho e eu vou criar etapas para alcançar esse sonho. Não existe isso. Acontece bastante. Justamente você acaba aconselhando esses pais ou adolescentes a sair um pouco da internet? Como que funciona isso? Existe uma direção para É, esse tema? na psicanálise não há aconselhamento, né? Isso é uma das primícias da psicanálise. Não há aconselhamento. O que existem são direcionamentos no sentido com questionamentos, com interpretações daquilo que eles trazem, do que eles falam, porque eles mesmos, tanto os pais quanto os adolescentes, eles sentem dores emocionais, só que eles não sabem como lidar com essa dor. Então, de alguma forma, como profissional, eu pontuo e questiono para que ele mesmo encontre saída. Então, é muito claro o que ele tem que fazer a partir do momento que a gente vai trabalhando ao longo do tempo, né? Então, a psicanálise tem, ao meu ver, tem isso de riqueza. Porque aquilo que funciona para mim pode não funcionar para você. Sim. Porque a estrada que eu caminhei não é a mesma estrada que você caminhou, né? Então, as crenças que eu tenho não são as mesmas crenças que você tem. Então, eu não posso dizer para você, olha, faça isso, porque para você pode não fazer Que sentido muda um pouco a nenhum. abordagem do TCC, por exemplo, que Isso, te direciona a fazer algo. A psicanálise ela é mais intrínseca, você leva a isso. pessoa a chegar numa conclusão. É, Essa é a eu diferença. digo que na psicologia, normalmente, né, vamos colocar aí o TCC, o paciente chega no ambiente e o interesse do profissional é saber como você está. Eu, como psicanalista, não quero saber como você está, eu quero saber por que você está assim. Uhum. Então, ele vai ter que buscar e mergulhar dentro dele, e normalmente as questões vivenciadas no presente, na idade de adolescência, ou mesmo na idade adulta, não são questões relacionadas a essa fase, são questões relacionadas à infância e que não foram tratadas.
E aí a gente acaba revisitando, não com as dores e tudo, mas poder, então, olhar tudo aquilo que aconteceu, perceber em que momento aqueles fatos se inscreveram no corpo, na mente, no inconsciente da pessoa, e ela poder, então, olhar agora com um olhar mais maduro e elaborar aquilo que aconteceu na infância. Sim. Porque o cérebro repete. Ele vai buscar os caminhos que ele já conhece, só que aquele caminho que ele conhece foi um caminho que foi elaborado como infantil. Uhum. Então, o cérebro vai precisar ir lá e buscar. Então, a gente faz essa busca, traz do inconsciente para o consciente, e aí sim, a gente vai elaborar, ele vai elaborar. Eu sou como se fosse uma. Eu coloco sempre para os meus pacientes dessa forma. O meu papel é ir com uma lanterna atrás, segurando a lanterna, você vai na frente, a gente vai abrir esse sótão aí que se chama inconsciente, que tem um monte de bagaceira guardada que você nem sabe que está lá. Eu vou iluminar, mas quem vai escolher, quem vai olhar, quem vai reconhecer, quem vai permanecer com aquilo ou não, é você. Faz total Então, sentido, esse é meu papel. realmente. E depende muito também da pessoa, do que funciona para ela, né? Sim, Às vezes a psicanálise ou o TCC, e é sim, muito importante essa procura até no próprio Instagram. exato. Isso, quando a gente fala que é uma vitrine, é de fato um ambiente onde as pessoas elas conseguem assistir aquele profissional e ver se, como a gente até comentou, se deu match, Sim. né? Olha, esse tipo de abordagem da Kênia, eu super me identifiquei, então eu vou marcar uma consulta. Ou às vezes é isso, assistir de um profissional, antes até de marcar, ela já não marca, porque Uhum, esse daqui não funcionou para mim. exato. E tira um pouco desse estereótipo que a gente fala tanto de fazer terapia é para loucos, né? Todos Então, precisamos. todos precisamos, e a internet abriu essa possibilidade mesmo, né? Tanto o Instagram ou o TikTok, de escancarar isso para muitas pessoas, e às vezes o próprio ser humano, o adolescente, a mulher, que tem medo de ir a um consultório, começar a se curar através dos seus vídeos, né? Sim, Você já teve alguma sim, pessoa que falou isso para muitos, você? muitos comentários. E isso é o que alimenta esse desejo, né, De de continuar. prosseguir, de continuar. Muitas vezes, sim, muitas mesmo. Eu recebo, tanto no privado quanto no próprio comentário mesmo, né? Tipo, nossa, aprendo muito com você. Nossa, passei por isso, agora eu vejo o que aconteceu. Então, as pessoas conseguem se enxergar, porque eu procuro Uhum. levar de uma maneira muito leve, sem como a gente fala, o psicanalês, né? É, Sem termos técnicos, porque a internet não é para isso, a né? maioria não entende Não mesmo. Você é. tem que. Você acabou se integrando a como os criadores falam na internet. Teve isso? Você hoje pega um tema e você tem que adaptar para a internet. Sim, sim. Uma coisa é quando eu estou, por exemplo, fazendo uma mentoria para profissionais. Outra coisa é quando eu estou ali na internet para todos. Então, eu Uhum. tenho que ter um vocabulário, eu tenho que ter uma forma de me expressar, de falar, que seja acessível a todos, que compreenda e que toque naquela pessoa Uhum. com alguma coisa real, né? Não adianta eu trazer alguma coisa mirabolante se eu não vou conseguir encontrar aquela pessoa ali e tocar nela. Então, Sim. eu procuro, exatamente quando você fala de adequar, é de pensar quais são as dores que essas pessoas estão sentindo, que precisam ouvir sobre isso para serem ajudadas, auxiliadas, ou pelo menos assim, eu digo que na internet é como se fosse uma luzinha vermelha. Se tocar a luzinha vermelha na pessoa, ela, opa, peraí, isso aqui está acontecendo Sim. comigo, eu preciso buscar ajuda. Porque quando a pessoa não sabe nem por onde começar, ela continua naquele processo de adoecimento. Quando ela é alertada, ela busca ajuda e com a ajuda profissional ela consegue sair daquele sofrimento. Então, há uma estratégia na hora de você começar o seu mês, por exemplo, do que você vai trazer para aquele mês, que tipo de assunto, né, você vai colocar ali. Tem um cronograma, isso vem de você mesma? Ou, por exemplo, você tem temas e aí outras pessoas te ajudam? Como que funciona para você que é profissional? É bacana a gente colocar isso, Uhum, porque não é todo profissional que tem ajuda, naturalmente. Às vezes ele está começando do zero ali, ele não tem, às vezes, um videomaker ou alguém para ajudar no cronograma, porque não tem uma agência acompanhando. uhum. Mas, como que você faz hoje? Tá, hoje, como eu te disse, eu tenho alguns projetos, né, alguns protocolos de atendimento. Então, o que eu faço? Eu seleciono cada mês em qual deles eu vou focar um pouco mais. Não que eu deixe de falar dos demais, mas eu foco mais.
Por exemplo, no mês de março, eu estou focando mais em mulheres, porque é o Uhum. mês de março, mês das mulheres. Então, no próximo mês, eu vou focar um pouco mais nos adolescentes. Então, antes desses meses acontecerem, eu já tenho uma visão do que eu quero, já começo a gravar vídeo, já começo a preparar material, para quando chegar aquele mês, eu começar a liberar o material Uhum. relacionado àquele tema. E o que acontece no dia a dia na clínica também me chama atenção, porque algumas vezes acontece de não estar no meu roteiro para o mês, mas é alguma coisa que é alarmante, o que acontece na sociedade, né? O que está acontecendo nesse momento? Né? O que está tocando as pessoas nesse momento? E aí eu pego isso também porque isso é algo que é importante. Sim. Né? A gente não pode viver à parte daquilo que está acontecendo no nosso mundo, na sociedade. E aí eu pego algum tema também que esteja acontecendo, que seja alarmante, e falo sobre ele também, ainda que ele não estivesse É no super meu importante estar script. atento ao que está acontecendo, né? A Exatamente. gente fala Porque a gente muito de faz parte. tendências, mas, claro, nem todas as tendências a gente consegue colocar ali, às vezes, no nicho daquela pessoa, mas é importante o que for, né? O que der para colocar, porque Isso. realmente não dá para viver, igual você falou, a par do mundo, do que está acontecendo e não se atentar a isso, né? Voltando para a parte ali da estratégia, como que você trabalha criativamente em pensar nos temas ou como foi para você começar a gravar, né? A gente fala de porque para um profissional que não é totalmente a área dele, começar a gravar, lidar com os erros na gravação, por exemplo, né, saber ter paciência, porque você, por exemplo, é psicanalista, talvez tenha mais inteligência emocional para lidar com isso. Mas como foi para você e que dica você dá para outros profissionais também que estão começando e passam por isso de vergonha, de, né, medo dos erros, de ficar ruim? Tá. Eu tive dois momentos na minha vida em relação a essa questão de gravar. Eu comecei a gravar, tipo, fui na cara e na coragem. Então, é bem incômodo, vamos colocar assim, né? Uma coisa que incomoda você, por exemplo, depois perceber os seus erros. Depois você perceber que, de repente, não teve tão boa aceitação. Nossa, isso aqui eu devia ter feito diferente. Mas vamos lá, eu sempre busquei na minha vida me analisar e entrar em crescimento, porque eu sei que a vida é processo. Então, se eu não sou profissional dessa área, se eu estou começando, eu vou ter que passar por esse caminho. E esse Exato. caminho, ele enriquece também. Né? Não é só o topo, é o caminho que enriquece. Então, no primeiro momento, eu fazia do jeito que dava, lá no meu, que eu só pegava o meu microfone, nem tinha microfone de lapela, não tinha nada disso, falava mesmo com o celular, e não tinha ring light, não tinha nada disso. E eu fazia. E aí eu comecei a perceber que as pessoas começavam a comentar. Eu falei, opa, então estou no caminho, né? Achei um ponto ali. Achei, então dei continuidade. Em outubro do ano de 2024, eu tive um diagnóstico de câncer de endométrio. E aí, em dezembro, eu fiz a cirurgia. Não precisei, graças a Deus, a cirurgia foi curativa. Não precisei fazer químio nem Olha, rádio. E estou no processo ainda de acompanhamento, mas tá tudo bem, graças a Deus. amém. Depois desse período, eu tive um bloqueio. Eu não conseguia gravar mais. Eu não conseguia. Eu ligava a câmera e eu não conseguia. Mas era o quê? Vergonha? Era Eu um estava medo passando por um de luto. autoestima, Eu estava luto passando por um também. luto muito forte que eu estava ainda elaborando. E aí, até como psicanalista, eu percebi, falei, eu preciso me permitir ter esse tempo. Eu não Uhum. posso avançar além do meu limite. Aquele era o meu limite, eu não tinha como. Logo depois que eu fiz a cirurgia em dezembro, eu perdi o meu pai no final de fevereiro e a minha mãe no Ah, final de abril. Então nossa. foi um luto sobre o outro, sem ser devidamente elaborado. Então não tinha Não tinha como como ligar a forçar, câmera e sabe? gravar Não, naquele momento. não. Então eu fiquei um longo tempo, fiquei mais ou menos, acho que quase 8 meses, um ano, sem conseguir gravar. Eu tentava e não andava. Tentava e Uhum. não dava, não conseguia. Então, a primeira vez que eu gravei, depois desse processo, ficou horrível. Ficou horrível, mas tá lá. Eu não tirei, porque aquilo ali é um marco, como eu te falei, do processo, Sim. sabe? Do meu caminho. E eu, assim, não ficou bom, eu falei, ok, eu consegui. E aí depois eu fui tentando de novo, e aos poucos eu fui melhorando e conseguindo voltar àquilo que eu era antes, porque eu nunca tive essa trava, essa dificuldade normalmente na minha vida, não. Eu sempre fui aquela que, antes das redes sociais, eu já tirava foto de tudo, já
Sempre Já tinha essa gostei. É, facilidade. sempre gostei. Então eu não tinha, mas eu tive esse momento de bloqueio, né? Então, assim, o meu conselho, continua, continua, se perceba, se acolha. Tem momentos que você não vai poder fazer porque você não está bem, e tudo bem. Daqui a pouco você vai conseguir. Então a questão é a gente se acolher, se entender, entender o momento que a gente está vivendo e prosseguir, né? Vai ter curtida em muitos? Não, nem todos. Vai ter like sobrando para todo lado? Nem sempre. Mas se você faz com autenticidade, com a sua verdade, com a sua leveza e alcançou uma pessoa, caramba, isso vale muito. Nossa, falou Isso tudo. vale É muito. sobre isso. É sobre É isso. persistência e constância, né? Realmente entender o seu momento quando você não tá bem, mas postar mesmo que não venha o like, porque Sim. esse é o processo, né? Não dá para começar grande. A Não. gente tem quem é muito perfeccionista, inclusive, de postar e já querer ser profissional naquilo, de já querer postar e viralizar e crescer. E o que você falou lá no começo, o processo ele é muito importante e engrandece mesmo, né? Então, é começar, às vezes a sua filmagem não vai estar legal, não vai estar 100%, mas saber que é um processo de pelo menos postar, né? Sim. Para você. Porque se a gente fica muito perfeccionista naquilo, a gente vai deixando de fazer. Ai, não tá Sim. bom, não vou postar. Quando tiver assim, assim, assado, eu posto. Então, acredito que isso no processo de crescimento para qualquer área é uma coisa que precisa ter inteligência emocional, né? Para, Sim. olha, vou fazer independente se eu não gostei tanto, porque a gente se vê de uma outra forma na câmera, né? A gente se julga muito mais do que julga o É. outro. E como trabalhar isso? Porque você já tá dentro, você é psicanalista, tem inteligência emocional, então você soube lidar com esse momento seu. Mas muitos profissionais não têm isso, né? Não têm a inteligência emocional e não têm essa facilidade de falar com a câmera, de lidar com esse erro, com essa frustração de estar à frente da câmera, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a palavra é acolhimento, sabe? Quando a gente pensa, por exemplo, numa planta, a semente, ela é plantada no seio da terra, ninguém vê o que está acontecendo. A terra acolheu aquela semente. E porque a terra acolheu, ela começa a crescer aos poucos. E não é rápido. Quando você planta, você tem que esperar um tempinho para começar a ver o brotinho. Sim, Então, da mesma forma na nossa vida. A gente precisa ter esse tempo e de se acolher, assim como a terra acolhe a planta, sabe? Acolher o seu momento, acolher o seu processo e entender que você está crescendo quando você erra, você está crescendo quando você tem dificuldade e precisa voltar outras vezes. Por quê? Porque você começa a se conhecer. Você começa a perceber, por exemplo, qual o lado do rosto na câmera é mais benéfico para você. Você começa a perceber qual é a distância do microfone que fica melhor. Você começa a perceber qual é a velocidade da voz para que as pessoas te compreendam melhor. sim. Né? Você consegue perceber tudo isso quando? É nesse momento quando você ainda está em crescimento. Então, quando a gente mira o topo, a gente perde a beleza e perde tudo aquilo que a gente pode alcançar no caminho. O caminho ensina. Isso em tudo na vida, Alice. Tudo. O caminho nos ensina sempre. Então, se a gente fica sempre só mirando no topo, a gente precisa saber que existe um alvo, que existe um lugar onde eu quero chegar. Mas não se perder, ficar só olhando para ele. Você precisa olhar o que você está aprendendo nesse caminho, o que está acontecendo Né? à sua volta e dentro de você. E quando a gente pensa em termos até de voltar, né? Porque no meu caso, eu precisei voltar atrás um tempo. Deu um passo para trás e é natural, normal isso acontecer. Quando a gente pensa numa pessoa lançando a flecha, eu gosto muito dessa alegoria. A flecha ela precisa ser retesada. O que é retesada? Ser puxada para trás no limite máximo, para depois soltar para ela ir longe. Se eu puxo pouco, ela não vai tão longe. Pode ser que às vezes a gente precise voltar um bocadão para trás, Uhum. para ir mais longe. Então, não chore se você tem que voltar às vezes atrás. Às vezes é muito necessário. É o tempo de você voltar, se analisar, se reorganizar para ir longe. É É isso. isso, é isso. A gente lidar com a frustração mesmo, porque às vezes você também tá indo por um lado na criação do conteúdo e se não tá dando certo, tá tudo bem. É um momento de às vezes voltar
e analisar o que tá dando errado. Não é porque você não nasceu para isso. É isso, é só analisar, voltar e tentar de novo. A criação de conteúdo, ela é sobre testes, assim como muita coisa na vida. E a gente precisa estar preparado para isso, né? Exatamente. Quando eu comecei com a live, inclusive, a Pamela me deu um direcionamento. E aí tive que refazer meu perfil, tive que mexer em muita coisa lá, porque eu não sou profissional da área, eu não Sim, tinha esse conhecimento. E tudo bem. E aí nós fizemos as mudanças lá, e aí ela mandava para mim o roteiro de tudo que eu tinha que postar. A gente tentou, como você falou, de tentativas, né? A sim. gente vai tentando. E aí no primeiro mês eu falei, Pamela, não rola. Não dá para fazer desse jeito. Eu não tenho tempo, eu não tenho vontade de todos os dias ficar aparecendo. Então, vamos fazer alguma coisa aí que dê para ser viável para mim também. Sim, E aí ela mudou. Aí ela colocou alguma coisa que eu não precisava ficar todos os dias aparecendo, porque não era alguma coisa que eu me sentia bem também, sim, sabe? Ou mesmo de ficar mostrando a minha rotina. Eu não tenho essa facilidade de mostrar a rotina todo dia. E aí nós adequamos. sim. Então, na vida é assim, né? Quando a gente fala sobre se reorganizar, é perceber aquilo que cabe para você. De repente, o que cabe para o outro não cabe para Não você. existe E uma tudo bem. receita que funciona para todo mundo, tanto na Exatamente. criação de conteúdo quanto para a vida. Às vezes a Exatamente. gente quer viver a vida do outro e percorrer o mesmo caminho do outro, e não vai ser assim. Perde É identidade, total. né? Uhum. Perde identidade. Quem é a Kênia? A Kênia é essa que vocês estão vendo aqui. A Kênia é quem você vê lá no meu Instagram, porque essa sou eu. Não sou igual a outras, porque nós temos identidade, ó, dedinho, totalmente diferente um do outro. É sobre isso. Identidade. Total. E a responsabilidade de criar conteúdo sobre temas tão importantes que é a saúde mental, por exemplo, claro que tem o outro lado de pessoas que não são formadas, pessoas que não são dessa área falando sobre isso, né? Ou se autoanalisando, ou analisando o outro, porque fulano tem traços de borderline, traços daquilo. E o que você acha como profissional sobre isso, né? De quem lida desses assuntos tão sensíveis e importantes sem ser um profissional. Perigoso e irresponsável. Perigoso e irresponsável porque você pode fazer uma destruição grande na vida daquela pessoa. Uhum. E a gente ouve, porque na clínica, para você conseguir, por exemplo, chegar num diagnóstico de borderline, né, de outros tantos, né, de Autismo transtornos, também você não tem. consegue isso de uma noite para o dia, sabe? É muito estudo, antes, durante e depois, estudo técnico mesmo. Sim, E durante o tempo com o paciente ali, você precisa perceber. São muitas sessões para você conseguir. Então, não dá para você pegar uma foto, ao invés de pegar o filme da vida da pessoa, e dizer por aquela foto, olha, você é borderline. uhum. E aí a pessoa começa a se ver como borderline, começa algumas vezes a se culpar por ser, outras a chutar o balde, porque eu sou borderline. E aí os que estão no entorno é que pagam a conta mais alta, Sim. né? Então isso é muito Isso vem da perigoso, pesquisa, às vezes, da internet, de ver no TikTok, de ver muito no Instagram. Às perigoso. vezes a pessoa ela chega no consultório já Com autodiagnosticada. diagnóstico. Acontece muito, doutor, olha, eu acho que eu sou. Acontece muito isso. Falei, opa, calma, calma, vamos lá, vamos ter um tempinho aqui juntos. Esse é o perigo de Perigo. informações de pessoas que são irresponsáveis mesmo, né? De Sim, falar sobre. Você acredita que quando a gente fala sobre sintomas de certos, né, são doenças, o borderline, por exemplo, como que são isso é? transtornos, São né? transtornos, né? Muitos canais, até de psicólogos mesmo, às vezes falam sobre os sintomas, como é, né? E às vezes quem está assistindo se identifica. Mas isso não quer dizer que a pessoa é, Sim. né? Se identificou, busca um profissional para ter a chancela, Uhum. né? Você não pode simplesmente porque ouviu algumas coisas que você se identificou, achar que você tem aquele perfil ali, Aquele aquele diagnóstico, né? diagnóstico. Porque o ser humano ele é muito rico, né? Nós temos nuances muito profundas e muito sensíveis. Então, não dá para a gente olhar alguma coisa escrita de uma maneira genérica e simplesmente trazer para você como sendo a sua verdade. É perigoso nesse sentido, porque você acaba entrando no sofrimento desnecessário, muitas vezes. Né? Eu conheço, assim, casos que já vieram até mim, uma das maiores dificuldades dos pais é receber diagnóstico dos filhos.
Então, os pais sofrem muito mais do que os filhos sobre diagnóstico de transtorno. Por quê? Porque vem a culpa. Os pais sempre se culpam por alguma coisa que aconteceram com os filhos. Então, se as mães, por exemplo, começam a seguir alguns perfis e começam, ai, meu filho tem isso, Uhum. já começa um sofrimento tão grande, desnecessário. Busca ajuda de profissional. Vai lá, A sabe? internet, ela é boa, ela é uma boa assistência ali, mas ela Como um não dá, alerta, exato, ela não né? dá diagnóstico, né? Como um Então, acho alerta. que esse recado é muito importante para quem assiste também a gente, que tudo bem criar conteúdo, porque hoje precisa, mas isso não é diagnóstico. Não, de maneira alguma. A pessoa, ela precisa procurar ajuda, né? Sim, ajuda profissional, recomendada, porque hoje em dia também, infelizmente, como em toda e qualquer área, a gente tem profissionais e profissionais. Então, eu sugiro que sempre você busque um profissional que você tenha recomendação, que você já conheça alguém que tenha passado e que conhece, sabe? É importante isso. Bom, vamos agora falar sobre, para finalizar aqui, sobre o bullying na internet, né? Opa! Quando a gente fala em criar conteúdo, muitos criadores, influenciadores, às vezes entram naquilo de serem cancelados, né? E você acaba trabalhando, às vezes, com alguns adolescentes ou adultos mesmo que já passaram por isso, ou se, por exemplo, hoje você atendeu uma pessoa que foi cancelada na internet. Por onde você começaria a lidar com essa pessoa? Porque é uma frustração que vem de um lugar e até de pessoas que ela não conhece, né? Sim, E acredito que aconteça muito hoje em dia esse cancelamento virtual, principalmente com adolescente, principalmente com né? adolescente. Com adolescente, a gente precisa trabalhar em relação à questão da identidade, porque se ele tem um ego fortalecido, não importa o que o outro faça. Eu costumo dizer para ele: se você sabe quem você é, não importa o que o outro vai dizer sobre você. Mas se você não sabe quem você é, qualquer coisa que o outro diga sobre você, você vai tomar como verdade. Então, é esse ego fragilizado que faz com que as pessoas entrem nesse sofrimento. E existem casos até de ideação suicida por isso. A gente sabe de Sim, casos assim, existe muito. né? Mas o que é isso? Isso não é sobre o outro, sabe, Alice? É sobre você. É sobre aquilo que você precisa cuidar em você. Por isso eu digo que todos precisamos de análise, todos precisamos de cuidados emocionais. Porque se eu estou fortalecida, sabe? Se eu sei quem eu sou, se eu sei das minhas virtudes e das minhas fragilidades, dos meus defeitos, antes que o outro fale, eu já vou saber até Sim. onde eu posso ir. Então, ainda essa semana a gente teve um encontro do adolescente, e a gente trabalhou sobre essa questão de autoestima e comparação. O tema foi esse. E a gente falou, eles trouxeram algumas questões, né? E falaram, quando as pessoas cancelam a gente, né? Ah, que bom, Isso é ó, bem. peguei o tema, porque realmente é uma preocupação Sim, não só de adolescente, tá? Eu acho que, num geral, no todo mundo que tá geral. na internet tem o medo do cancelamento. Sim. E aí a gente tratou exatamente sobre essa questão. Primeiro, você precisa fortalecer o seu ego, você precisa saber quem você é, para que o outro não tenha que dizer para você e você aceitar aquilo. E o segundo ponto é você entender que nem tudo é sobre você. Nem tudo é sobre você. Muitas coisas são sobre o outro que eles projetam em você. Às vezes é a pessoa que é tão amargurada ou tá com Exatamente. tanto ódio que ela começa a assistir e destilar esse ódio ali nas redes Exatamente. sociais, E né? aí, se você consegue ter essa visão, se você consegue ter essa percepção, você vai, Saber coitada dessa lidar, pessoa. Porque na vai verdade não saber é lidar sobre você, melhor. é sobre o Aham. outro. Né? Mas aí é o cuidado mesmo. A gente precisa cuidar da gente. A gente não pode esperar que o outro nos proteja, que o outro cuide de nós, que o outro faça por nós. Né? Eu costumo dizer que você tem uma chave da felicidade, né? Felicidade entre aspas, porque felicidade, felicidade. Mas você tem uma chave ali que muitas pessoas estão colocando no bolso do outro e não segurando ela própria, sabe? A gente precisa tomar conta dessa chave, Uhum. sabe? Ter o poder dela, Parar de passar o poder se pro outro decidir. autorresponsabilizar nesse sentido. Eu não posso esperar ser aceito pelo outro quando, na verdade, se eu tenho essa dificuldade, é porque nem eu estou me aceitando. Se eu não me aceito, é covardia querer que o outro aceite, né? Se a gente não sabe quem é
e a gente não se aceita, não dá pra pedir isso do outro, É né? covardia até, né? Se eu tenho uma vida É. inteira para fazer isso por mim, nunca fiz, quero que o outro que me conheceu outro dia faça. Bom, vamos pro bate-bola final aqui, antes de você apresentar seu livro, falar um pouquinho da premiação que você ganhou também. Vamos para o bate-bola que é respostas mais rápidas, Ok. tá? Vamos lá. Um tema de saúde mental que a internet simplifica demais. Borderline. Um conteúdo que você acredita que toda mulher deveria assistir. Pode ser um conteúdo seu. Toda mulher deveria assistir sobre solidão e solitude. Legal. Uma pergunta que as pessoas deveriam se fazer mais. Quem eu sou? Criar conteúdo te transformou como profissional? Sim, me leva a estudar temas que estão, na verdade, sendo os temas de dores emocionais das pessoas para quem eu quero falar. Legal. Agora fala um pouco do seu livro pra gente. Temos aqui, eu Já sou fala direto pra câmera. coautora desse livro, que é Empreendedoras de Deus. Eu e mais 13, 12 mulheres escrevemos esse livro. A Eliane Anacleto, que é a presidente da Associação Empreendedoras de Sucesso, teve esse desejo e me convidou e eu participei logo no primeiro ano aqui em São José. Então, achei maravilhoso. Nesse livro, a gente vai falar sobre exatamente essas questões de dar a volta por cima, sabe? Eu conto um pouquinho da minha trajetória de vida. A minha primeira formação, advogada, Mentira, olha só. advogada, e vim de uma família bastante simples. Eu fui a primeira pessoa na família toda, entre primas, tias, que concluiu uma faculdade. Então, eu abri portas, porque depois de mim vieram Sim, outras. Então, esse livro ele vai trazer exatamente isso. A nossa história é escrita por nós. A gente recebe muitas coisas dos nossos pais, daqueles que vieram antes, mas a responsabilidade de escrever a nossa história é nossa. E aqui eu conto um pouquinho sobre isso, sobre a minha trajetória, uma família desestruturada, de pais separados, filha mais velha, com 5 outros irmãos. ó, Então, com pouca atenção sobre mim, né? Porque sempre a atenção é sobre os mais jovens. Mas uma mãe que sempre lutou muito, depois um padrasto que sempre nos acolheu muito como família. Fiz direito, assim, eu pagando a minha faculdade, porque não tinha recursos. E depois de um tempo, de tanto perceber essa questão da escuta, né, que eu sempre tive uma escuta bastante apurada, porque normalmente as pessoas nos ouvem para dizer o que elas pensam, nos ouvem para dar um conselho, sim, né? Mas como eu disse no começo, o que serve para mim não serve para o outro. E às vezes as pessoas elas só querem falar, elas só querem ser ouvidas, né? Falarem das suas dores. E eu sempre tive muita facilidade disso, né? Desde a época de escola, eu sempre fui buscada pelas coleguinhas, né, para ouvir, e eu sempre tive essa facilidade. E eu fui para o direito porque eu queria ajudar pessoas, né? Eu trabalhei com direito do consumidor durante alguns anos, e aos poucos, num momento de adolescência dos meus filhos, eu percebi que eu tinha questões que precisavam ser resolvidas em mim. Foi aí que eu busquei a análise. olha só. Tudo começou ali. E aí foi tão bom, eu falei, gente, esse negócio funciona. E aí eu comecei a sentir o Aí foi desejo, uma outra forma hoje de ajudar as pessoas, né? exatamente, de me aprofundar para poder auxiliar outras pessoas. E aqui estou. E dentro da sua trajetória toda, você imaginou ganhar um prêmio de criação de conteúdo Nunca. no segmento de profissionais? Como que foi para você ganhar o Alive Awards? Nossa, foi assim algo. Eu fiquei estupefada. Falei, tem umas fotos que meu marido tirou. E foi uma coisa muito gostosa e muito significativa para mim. Muito significativa. O mês de outubro, que foi quando eu ganhei o prêmio, foi um conteúdo que eu postei, que vocês, no caso, eu me inscrevi com esse conteúdo. E foi a primeira vez que eu contratei alguém para uma videomaker para me Sim, filmar, sabe? Falei, vamos fazer uma coisa mais bem feita. Falei, gente, olha, é um reconhecimento de quando você faz a coisa com intencionalidade, bem feita, né? Tem um sim. reconhecimento. E você contando até a sua história de como foi esse processo, até que passou pelo luto, não conseguia gravar e de repente veio a premiação. Então isso Sim. também trouxe pro pessoal, né? E essa premiação veio no mês de outubro. Lembra o que aconteceu no Sim, mês de outubro? 2 anos depois de ter recebido o diagnóstico de câncer. Então, foi também em outubro, no finalzinho de outubro, que eu fiz o lançamento do projeto foi. Hortência. Ah, Então, outubro veio assim recheado e foi coroado com essa premiação.
Que legal. Foi alguma coisa assim muito, muito significativa para mim, muito bacana. Inspirando outros Eu guardo isso aqui, profissionais. ó. Eu guardo isso aqui com muito, muito carinho. Fica lá na minha estante, porque isso aqui tem um significado muito grande para mim. Que Muito bacana grande. saber. Obrigada pelo bate-papo. Muito enriquecedor, assim, realmente saber você como pessoa, como criadora de conteúdo e como você vai ajudar outros profissionais também através desse seu bate-papo aqui com a gente. Obrigada, eu agradeço demais esse espaço e que bom que vocês abrem esse espaço. Que bom que você tem essa visão, sabe? Que a live tem essa visão de trazer pessoas e a live ter vindo para São José dos Campos, acho que foi uma coisa bastante enriquecedora para a região. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são muito organizados, muito responsáveis. Tô puxando o saco, Olha não. lá, obrigada. Só estou reconhecendo. Obrigada. Então, que você continue tendo essa visão, sabe, Alice? Que Deus possa levar vocês a altos lugares e possa ajudar Amém. muitas pessoas. Obrigada por Tá? tudo. É Agradeço. isso. Beijo, gente.